Oi, galera, tudo bem? Eu sou José Adriano, professor coordenador da Escola Estadual Professora Etelvina de Góes Marcucci. E hoje vamos falar de consciência negra. Hoje é dia 20 de novembro de 2020 e trataremos desse assunto tão importante. Primeiramente, é importante lembrar que pela legislação educacional brasileira, através da Lei 10.639 de 2003, exige que se insira esse tema dentro do currículo para os estudantes. Desta maneira, é muito importante que as escolas públicas e privadas do Brasil celebrem e relevem, dando a importância de toda a contribuição dos ex-escravos e dos seus descendentes para a cultura brasileira, para a construção do nosso país. É importante lembrar que a nossa escola etelvina sempre apoiou essa ideia, faz parte da nossa rotina, do nosso plano pedagógico. Ano passado, por exemplo, fizemos Semana da Consciência Negra, com os 3 turnos, manhã, tarde e noite, com vários eventos, discussões, saraus, desfiles, premiações, onde os alunos puderam discutir sobre esse tema. Historicamente, as sociedades, elas se sustentaram através de relação desigual de pessoas por vários fatores. Orientação sexual, fatores socioeconômicos, cor da pele, religião, país de origem. E isso não pode acontecer. A partir do século XVI, após a descoberta do Brasil pelos portugueses, começou uma busca frenética por mão de obra escrava, não podendo ser indígenas, porque eles não se adaptaram ao tipo de trabalho e muitas das tentativas. Então, eles trouxeram pessoas da África que vieram forçadamente ao trabalho escravo. Mas, depois de muito sofrimento, isso não aconteceu só no Brasil, como várias partes do mundo, a partir de uma revolução econômica, uma transformação econômica mundial, alguns países começaram a adotar a não escravização. Então, o favorecimento do comércio, onde essas pessoas também pudessem ter um poder de compra. E para isso, muitos países começaram a adotar a lei do abolicionismo. E aqui no Brasil ela foi chamada de Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Porém, os escravos, que agora já eram libertos, não tiveram paz nem sossego. Muitos deles foram marginalizados, porque também não eram aceitos no novo sistema econômico. Então, a partir daí, muitas revoluções começaram a acontecer e os agitos sociais, as lutas para defender a igualdade dos cidadãos dentro de uma sociedade começaram a surgir em várias partes do mundo. Antes disso, haviam os quilombos. Então, aqueles que ainda eram escravos, eles se refugiavam em regiões distantes daquela cidade, onde tinham senhores de escravos, donos dos escravos, porque eles eram considerados mercadorias. Eles começaram a se reunir com líderes para produzir o próprio alimento, para se proteger e fugir de toda a violência. Martin Luther King, nos Estados Unidos, aos 35 anos, em 1964, foi o mais jovem a ganhar o Prêmio da Paz, em sua luta contra a opressão racial nos Estados Unidos, que era muito forte e ocorre ainda até hoje. O termo consciência negra começou a ganhar notoriedade aqui no Brasil em 1970 com um movimento chamado Negro Unido. Através de várias lutas sociais, buscando os direitos e a inserção de negros dentro do processo econômico, cultural brasileiro, esse termo, então, passou a ter uma importância muito grande dentro das discussões políticas. Em 1989, a Lei 7.716, de 15 de janeiro, dispõe contra o preconceito social, racial ou nacionalidade, um crime passível de punição. Em 1990, aos 72 anos, Nelson Mandela tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul.
um cidadão que lutou sempre contra o apartheid, a segregação racial que havia neste país. Um outro tema importante é tratarmos das cotas raciais. Você sabe o que é cota racial e para que servem elas? Então vamos falar da Conferência de Durban. A terceira Conferência Mundial contra o Racismo, que ocorreu em 1997, foi o marco para a aprovação de cotas raciais. E o Brasil participou dessa reunião, chamando a atenção em tratar das cotas para o ingresso nas universidades. Em 2003, a Universidade do Rio de Janeiro foi a primeira a adotar o sistema de cotas. Então, depois de várias lutas, várias conquistas no Brasil e no mundo, dia 20 de novembro, através da Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, foi inserida o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data faz referência à morte do Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares. Em 2012 foi aprovada a Lei de Cotas no Brasil, que institui que 50% das vagas nas universidades no ensino superior sejam para alunos de escola pública e uma parte dela para alunos que se consideram pretos, pardos, indígenas. Você sabe a diferença entre injúria racial e racismo? Vamos se atentar à lei. Embora impliquem possibilidade de incidência da responsabilidade penal, os conceitos jurídicos de injúria racial e racismo são diferentes. O primeiro está contido no Código Penal brasileiro e o segundo previsto na Lei nº 7.716, de 1989. Enquanto a injúria racial consiste em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, o crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. Ao contrário da injúria racial, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. A injúria racial está prevista no artigo 140 do parágrafo 3º do Código Penal, que estabelece a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, além de pena correspondente à violência para quem cometê-la. De acordo com o dispositivo, injuriar seria ofender a dignidade ou decoro utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Dados atuais do IBGE mostram que 54% dos brasileiros são negros, né? Ser negro está muito mais do que a cor da pele, lábios grossos, ou nariz um pouco mais largos, cabelos crespos. Isso tem também relação à genética, histórico familiar, país de origem. São muitas coisas envolvidas que a gente não pode colocar em uma balança. O fato é que ainda hoje, no Brasil e em várias outras partes do mundo, há privilégios de pessoas brancas sobre as negras. E isso não pode ser desconsiderado. E é notório que a cultura africana trazida pelos escravos se inseriram dentro do contexto da cultura brasileira. Nós somos um país formado por pessoas de várias partes do mundo. Há uma grande miscigenação. Quem nunca comeu aí um acarajé, um vatapá, um abará, um quibe, um abrasô, um acaçá, um munguzá e várias religiões também africanas estão aqui no nosso país. O candomblé, a macumba, catimbó, pajelança, umbanda e toré. Agora vamos refletir. O que é correto usar? Preto ou negro? O termo Níger, por exemplo, nos Estados Unidos foi abominado. Uma pessoa de pele escura, ela se denomina black, que na tradução ao pé da letra quer dizer preto. Hoje muitas pessoas usam esse termo quando possuem pele escura. De qualquer maneira, usando o termo preto ou negro, isso não importa. O que importa é que não haja racismo. É notório que cada vez mais, dentro da mídia, do telejornal, da novela, dos brinquedos, pessoas de pele negra são muito mais representadas.
Só que muitos ganhos ainda teremos que conquistar. Por isso, é tão importante fomentar a cultura, a expressão, valorizar todas as conquistas que todas as pessoas de várias partes do mundo fizeram e que tornaram a nossa cultura tão rica. Pois todos nós somos cidadãos, pagamos as nossas contas, queremos estudar, queremos crescer, temos famílias, amamos, somos amados, somos iguais, somos companheiros, somos fortes, juntos somos mais fortes. E por isso, esta data é uma data importante para refletirmos a importância dessa e de todas as outras culturas. Elas não estão restritas apenas em refletir sobre o negro, o preto no Brasil, mas também a inserção de culturas marginalizadas e que sofreram e sofrem bastante na mão de pessoas que ainda cultivam o preconceito. Não tenha preconceito, não discrimine, não trate com indiferença outras pessoas. Preze pelo respeito, pelo amor, pela harmonia. E é isso. Valorize a educação, se instrua, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho de notificações. Deixe uma mensagem se você tiver alguma dúvida, sugestão, elogio. E até o próximo vídeo. Obrigado.